Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto Renascer do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 7 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Nota importante: este conto não cita o nome de igreja e não tem a intenção de criticar nenhuma denominação religiosa. O objetivo do autor é apenas o de levar uma mensagem de fé e esperança ao mundo. Não há empresa ou igreja financiando este projeto. Esta obra é uma iniciativa isolada do autor. Boa leitura. O Renascer. Baseado em uma história real. Algumas pessoas têm uma profunda intimidade com Deus. Essa proximidade é conquistada pela obediência e valentia em servirem ao Criador. Foi assim, por exemplo, com Davi, que enfrentou, sem medo, o gigante Golias, Moisés, que renunciou sua herança como filho adotivo do faraó para lutar contra esse pela liberdade do seu povo. Irmã Glória era também uma dessas pessoas. Ela havia tomado uma decisão de dedicar sua vida a orar pelos outros e pedir a Deus que os ajudasse. Isso tudo pode parecer pequeno para muitos, contudo, a verdade é que o Senhor escutava a oração daquela serva e as atendia. O telefone tocou. Era mais de 3 horas da madrugada. Alô? Falou uma senhora, ainda embebida pelo sono. Irmã Lourdes, sou eu, Andréia. Perdoe-me pelo horário, mas é uma emergência, irmã. Eu preciso falar urgentemente com a irmã Glória. Filha, mas é de madrugada agora e ela está dormindo. Ó irmã Lourdes, eu sei, mas eu preciso muito falar com ela. O meu filho está aqui no pronto-socorro João 23 e está morrendo. Eu preciso muito que ela ore por ele, irmã. Pelo amor de Deus, acorde a irmã Glória, implorou aquela mãe desesperada. Do outro lado da linha, a senhora ainda hesitava em atender aquele pedido, quando Glória gritou do seu quarto, no qual vivia acamada há 35 anos. Este telefonema é para minha irmã Lourdes. O senhor me despertou e me disse que há alguém precisando de mim. Pode me passar o telefone, por favor? Ao ouvir a amiga, a senhora passou imediatamente o telefone para aquela mulher de Deus. Alô? Respondeu Glória, com simplicidade ao telefone. Irmã Glória. Graças a Deus, irmã. Sou eu, Andréia. O meu filho sofreu um desastre de automóvel terrível e está entre a vida e a morte. Pelo amor de Deus, peça ao Senhor para não o levar, por favor, eu te imploro. A serva do Altíssimo fechou os olhos e, imediatamente, foi transportada para uma sala do hospital, na qual 2 médicos abriam a cabeça de um jovem na mesa de cirurgia. Eu estou vendo ele, dona Andréia. Vou orar agora, e desligou o telefone. Francisco havia passado no vestibular para o curso de engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele estava eufórico. Temos que comemorar, cara, disse Renato, seu melhor amigo. Então vamos beber todas, respondeu Francisco. Os 2 rapazes se reuniram com outros colegas e foram festejar a vitória do companheiro. Muita cerveja e alegria até que Renato propôs: vamos dar um rolê de carro pela cidade, Francisco. Eu estou precisando de um pouco de adrenalina. Eu também, falou Francisco. Eu vou junto, disse Afrânio, um terceiro amigo. Então vamos nessa, gritou eufórico o motorista. O ronco do motor 6 cilindros era bastante sedutor. O carro com os 3 rapazes partiu cantando o pneu e ganhando velocidade rapidamente. A Avenida Prudente de Moraes, zona nobre de Belo Horizonte, havia sido construída sobre o leito de um rio e era cheia de curvas. O Opala de Renato ia bailando nos contornos dessa via e a cada cantar dos pneus, o jovem acelerava ainda mais. Os meninos no carro estavam se divertindo com a brincadeira perigosa, quando o veículo escorregou de lado e acertou precisamente um poste e pôs fim à diversão. A pancada foi muito forte. O veículo se chocou com o obelisco de concreto do lado do passageiro, justamente onde Francisco estava. Sua cabeça foi esmagada contra o obstáculo. O veículo foi imobilizado imediatamente. Um carro que vinha logo atrás parou para prestar socorro. Um a um, os rapazes foram sendo retirados das ferragens do automóvel. Não adianta tirar esse daí. Ele já era. Olha a cabeça dele como ficou.
Vamos nos concentrar nos outros dois, falou um dos voluntários que estava resgatando as vítimas. Não, cara, me ajude aqui. Vamos levar todo mundo para o hospital. Lá os médicos decidem o que fazer com esse, respondeu o outro voluntário. Assim, de modo bastante improvisado, os rapazes foram levados para o pronto-socorro João 23. Tanto Renato quanto Afrânio estavam inteiros. Como por milagre, eles haviam sofrido apenas alguns cortes leves. Os dois jovens iriam ficar bem. O problema era mesmo Francisco. O jovem chegou sem vida ao pronto-socorro. Precisamos agir rápido. O seu coração parou, falou o médico, que o acompanhava. Os procedimentos de reanimação foram empregados e, após inúmeras tentativas, o coração do jovem voltou a bater. Precisamos agora remover parte da calota craniana. O cérebro está muito inchado e há hemorragia em vários pontos. Doutor, falou um colega, não há nada que nós possamos fazer. O cérebro do moço está severamente destruído. Ele não vai resistir. Eu vou tentar, enquanto houver esperança, eu preciso tentar. Foi nesse quadro que os médicos começaram a cirurgia de Francisco. André e Jonas, os pais do moço, já se encontravam no pronto-socorro. A mãe, não se importando com o que os outros iriam pensar, se pôs de joelhos ali mesmo no corredor do hospital e começou uma oração de desespero a Deus. Já o pai do mancebo, profundamente alterado, se jogou no chão e rolava de um lado para outro, não se deixando ser consolado. As horas iam avançando e a cirurgia não dava sinais de terminar. Pouco a pouco, os familiares de Francisco iam chegando ao local em busca de alguma notícia. Renato, o amigo de Francisco, tentava pedir perdão pelo que tinha feito. O clima era de profundo desespero. Então, em comunhão com o Senhor, Andréia se lembrou da amiga, irmã Glória. Ela sabia que aquela mulher de Deus tinha algo de diferente. Ela sabia da sua amizade com o Criador. Eu preciso ligar para a irmã Glória, disse a mãe se levantando da oração. Mas mamãe, falou a filha mais velha. São 3 horas da manhã. Marta, Francisco precisa de Deus agora e não amanhã cedo, respondeu Andréia com firmeza. Eu vou ligar e será agora. Irmã Glória continuava em oração. Com os olhos fechados ela via tudo o que se passava na sala de cirurgia. Viu até mesmo quando, novamente, um dos médicos voltou a sugerir que parassem os trabalhos porque o caso não tinha mais jeito. Neste momento, Glória implorou a Deus. Pai, tenha misericórdia desse menino. Não deixe os médicos desistirem dele, Senhor. No mesmo instante, o doutor Sérgio respondeu de novo. Eu vou continuar. O coração do jovem ainda bate. Eu preciso tentar. A cirurgia se arrastou por 12 longas horas e foi acompanhada de perto por um especialista do Hospital São Lucas. Por fim, os médicos concluíram todos os procedimentos possíveis. O estado do rapaz continuava crítico. Passado as primeiras 24 horas, Francisco foi transferido para esse hospital, no qual o médico especialista e sua equipe dariam continuidade ao tratamento. Os procedimentos que foram feitos no pronto-socorro foram perfeitos, informou o cirurgião para a família de Francisco. Não há nada que possamos fazer que já não tenha sido feito. Agora precisamos aguardar a reação do rapaz. Contudo, eu preciso adverti-los, se ele sobreviver, o rapaz não será mais o mesmo. Como assim, doutor? Perguntou Jonas, o pai do moço. O médico respirou fundo e, procurando ponderar bem em suas palavras, respondeu. O menino teve diversas lesões graves no cérebro, senhor. É impossível que ele recobre a consciência de novo. Jonas olhou emocionado para Andréia e não foi capaz de dizer nada. O silêncio falou por si só. Quando tudo está perdido, é a melhor hora para Deus aparecer. A família orava sem cessar e pedia oração a todos, sem exceção. Então, após dias em coma, algo divino aconteceu. Era madrugada. Margarete era enfermeira de plantão naquela noite. A jovem olhava os aparelhos através dos monitores à sua frente, quando percebeu que um estranho entrou no quarto do rapaz. Do outro lado da cidade, Glória continuava suas orações a Deus e via tudo o que se passava naquela sala.
A enfermeira se levantou, imediatamente, e correu em direção do estranho. Moço, o senhor não pode entrar aí. O homem parou na porta e a olhou nos olhos. Ele era alto, muito bonito e se vestia todo de branco. Ele não disse nada. Apenas a olhou profundamente. Margaret ficou sem reação. Não era medo. Era admiração e respeito. O varão entrou no quarto, deixando a jovem paralisada na porta. Ele ergueu os dois braços e os estendeu sobre o corpo de Francisco sem o tocar. A moça assistia a tudo sem conseguir se mexer. Alguns minutos se passaram até que aquele ser celestial terminasse de fazer o que havia sido designado. O varão passou novamente pela porta, sorriu para Margaret e se foi. A moça foi pouco a pouco recobrando o controle do seu corpo até conseguir se mover de novo. Já desperta, Margaret correu para o telefone e chamou o médico que estava de plantão. Esse veio rapidamente e examinou Francisco à procura de alguma anomalia. Os sinais vitais do rapaz estavam normais. Aparentemente, nada havia acontecido de diferente. A segurança do hospital foi acionada, entretanto, ninguém localizou o estranho intruso. Após algumas horas, Francisco começou a ficar inquieto na cama. "O que está acontecendo?" perguntou o plantonista. "O paciente está muito inquieto, doutor. Ele está saindo do coma. Temos que tirar a intubação. Vamos fazer isso agora." O procedimento foi feito e tão logo os tubos, que entravam pela sua boca e traqueia foram removidos, Francisco começou a balbuciar alguns sons até abrir totalmente os olhos. Olhando para o médico que estava à sua frente, algo surpreendente aconteceu, ele tentou falar. A língua enrolava na boca do rapaz e não era possível entender nada. Mesmo assim era visível que o jovem estava consciente. A enfermeira olhou para o colega de trabalho espantada. "Ele está tentando falar, doutor." "Como isso é possível?" perguntou esse. Sem respostas, o plantonista procurou acalmar o moço e aproveitou para fazer uma série de testes para medir seus sinais cognitivos. Em menos de 24 horas, o jovem teria alta do CTI e seria transferido para um quarto. Algumas cirurgias estéticas ainda seriam necessárias, inclusive, a implantação de uma prótese de acrílico para substituir parte do crânio destruído. A recuperação demorou meses, todavia, ao final o impossível aconteceu, Francisco ficou completamente curado.